Nesse mês de janeiro temos estudado, temos visto aqui na nossa série de mensagens, conversado sobre um assunto incômodo. Por isso que o título da nossa série é Precisamos Falar sobre Dinheiro. Que dinheiro, às vezes, é um assunto que a gente não fala, né? E a gente acabou de cantar sobre a fidelidade de Deus para conosco. Ele é um Deus que é fiel a si mesmo, mas que manifesta e estende a sua fidelidade a pessoas tão falhas como eu e você. E nessa série, o nosso objetivo é trazermos à nossa memória ensinamentos bíblicos para uma vida de liberalidade, de liberdade e liberalidade. Na semana passada, a gente viu como muitas vezes a gente pode se tornar escravo do nosso dinheiro, como a gente pode se tornar escravo dos nossos bens e viver uma vida de usura, uma vida de retenção. E a gente viu que, através da história de Zaqueu, a gente pode passar a viver uma vida de liberdade à medida que a gente exerce a generosidade. Zaqueu, quando o evangelho alcança o coração dele, Zaqueu resolve doar metade dos bens, quando a lei, em Deuteronômio, pedia que as pessoas consagrassem ao Senhor apenas 10% da sua renda, o dízimo. Zaqueu resolve dar metade. É liberdade. Uma pessoa que realmente foi liberta pelo Senhor consegue dar mais do que aquilo que é exigido por ela. Pastor, você está dizendo que eu devo dar metade do que eu tenho? Não, isso é coisa sua com Deus. Mas comece pelo mínimo. Zaqueu sentiu uma liberdade tão grande no coração dele que ele foi livre para dar mais. E, além da generosidade, Zaqueu também foi livre para ser justo. Ele que ganhou a vida, que fez riqueza, extorquindo as pessoas, roubando das pessoas, usando o cargo e o poder que ele tinha para ter mais dinheiro, ele restituiu àqueles que ele defraudou 4 vezes mais, algo em torno de 300%. Será que a gente consegue viver uma vida de liberdade dos nossos bens materiais a ponto de ser generosos e sermos justos com as outras pessoas, dando-lhes mais do que o combinado? É aquela história que a gente tem, né? O combinado não sai caro. Mas você está disposto a dar um pouco mais para o seu empregado, dar um pouco mais do seu tempo para o seu patrão, dar um pouco mais daquilo que você combinou naquele acordo sem palavras com seu cônjuge em casa? A vida do Evangelho é a vida de generosidade. A constatação que Jesus faz é, olha, visto que você fez isso, hoje o Evangelho, a salvação chegou nessa casa. A salvação não chegou por causa do que Zaqueu fez, mas a salvação pôde ser vista, pôde ser notada por meio do que Zaqueu fez. E a gente teve aqui na quinta-feira um tempo muito gostoso, discutindo, aprofundando aquilo que a gente viu na semana passada. Hoje eu quero conversar com vocês sobre dinheiro também, mas um dos textos mais usados para falar sobre dízimos, sobre ofertas, e será que é um texto bem interpretado por nós? Você já sabe que é Malaquias 3. Nós não vamos ler apenas o versículo 10, mas os versículos de 6 a 12. Eu convido você a abrir a sua Bíblia. Malaquias 3, versículos de 6 a 12. A palavra do Senhor diz assim: porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Desde os dias de vossos pais vos desviastes dos meus estatutos e não os guardastes. Tornai-vos para mim, e eu me tornarei para vós outros, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis: em que havemos de tornar? Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais. Vós, a nação toda, trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênção sem medida. Por vossa causa repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra. A vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Todas as nações vos chamarão felizes, porque vós sereis uma terra
deleitosa. Irmãos, Malaquias é um livro que fala a respeito de compromissos. E algo que está muito na moda na nossa sociedade de hoje é algo que as pessoas chamam de relacionamento aberto. É quando um casal se junta, eles têm uma relação ali, todos sabem que eles têm um tipo de relação, mas eles estão livres para se relacionarem com outras pessoas que eles acharem interessantes e voltarem para aquela primeira relação que eles tinham. É como se fosse permitido todo mundo ter um amante, está tudo bem com isso. E eu fiquei assustado ao ver algumas listas de famosos que vivem em relacionamentos abertos. Eu sei que Will Smith e a Jada, esposa dele, vivem há quase 20 anos esse tipo de relação, onde você pode ficar com quem você quiser e depois está tudo certo. Alguns preferem saber, outros preferem não saber. Para quem gosta de seguir as blogueiras de maquiagem, essa moça aqui é a Bianca Boca Rosa, conhecida como Boca Rosa, né? Ela tem uma marca muito famosa de maquiagens aqui no Brasil, e esse rapaz é o Fred, namorado dela. E eles também assumiram esse tipo de relação aberta, e está tudo bem. Está tudo bem na nossa relação a gente manter as coisas assim. Nós que temos o Senhor, sabemos que a aliança do casamento é uma aliança santa. Nós sabemos que o leito matrimonial é um leito santo e que a premissa básica, e os casais que estão fazendo aconselhamento comigo sabem que a premissa básica do casamento é compromisso de aliança. Não é o meu sentimento, não é enquanto que seja eterno, enquanto dure. O compromisso básico do casamento é o amor de aliança, a estabilidade de que durante muito tempo a pessoa vai enjoar da minha cara e eu vou estar junto com ela. Pastor, por que você está falando sobre casamento, sobre relacionamentos abertos, se o texto que a gente leu aqui fala sobre dízimo? Esse texto que está no capítulo 3 de Malaquias, do meio para o final do livro do profeta Malaquias, Malaquias escreve depois de ele já ter batido e rebatido num tema: compromisso. E não é qualquer tipo de compromisso, é um compromisso semelhante ao compromisso do casamento, um compromisso de aliança que Deus havia feito com o seu povo. A gente leu hoje o texto de Isaías na nossa liturgia, que diz que o Senhor nos viu quando nós ainda estávamos no Egito, e por amor a nós, Ele nos tirou, nos arrancou daquela terra, e da mesma forma, Ele tirou o seu povo do exílio da Babilônia. Nós fomos tirados do exílio do pecado, da terra da nossa servidão, da terra da nossa escravidão, e quando o Senhor nos tirou, nos resgatou, Ele refez a sua aliança conosco, a aliança que havia sido feita com Abraão, que foi renovada em Isaac, em Jacó, e nos descendentes deles. Agora, nesse texto de Malaquias, precisava ser reforçada mais uma vez, porque o povo de Deus, no tempo de Malaquias, achava que podia viver um relacionamento aberto com Deus. Eles achavam que podiam viver numa relação em que eles seriam casados com Deus, mas eles poderiam adorar outros deuses. Deixa eu situar você, quando Malaquias escreve o livro dele. O povo já havia sofrido, ido para o exílio por conta dos pecados. Eles voltam do exílio. A gente vê Neemias liderando uma grande reforma para reconstruírem os muros da cidade, reconstruírem Jerusalém. Esdras, quase no mesmo tempo que Neemias, restaura o serviço do templo, restaura a adoração a Deus, lembra o povo que Deus havia trazido eles da Babilônia. Mas o tempo foi passando e a gente chega no tempo do profeta Malaquias. A palavra Malaquias significa mensageiro do Senhor, aquele que traz a mensagem do Senhor. E nos tempos de Malaquias, o que a gente via era um povo que achava que podia viver um relacionamento aberto com Deus, porque eles começaram a se casar com as moças dos povos vizinhos, e essas moças começavam a fazer com que aqueles homens adorassem os seus deuses. As crianças que nasciam desses casamentos mistos adoravam a outros deuses, e quando cresciam se tornavam pais frouxos no ensinamento dos caminhos do Senhor. E o compromisso de aliança que Deus havia firmado com o seu povo agora era um compromisso que podia ser facilmente quebrado numa relação aberta. Não bastasse isso, os israelitas traziam para as portas do templo novamente seus ídolos de pedra, de madeira, e
misturavam a adoração a Deus. Tudo bem a gente ter uma relação aberta entre nós, Deus e os nossos deuses, aqui da terra de Canaã. E o capítulo 1, o capítulo 2 de Malaquias, se você tirar um tempo para ler em casa, você vai ver que as coisas andavam tão bagunçadas no meio do povo de Deus, que até mesmo os sacerdotes haviam se corrompido. As pessoas, elas iam para o templo e elas levavam aquilo que era o pior que elas tinham para Deus. Elas pegavam o pior do tempo, o pior das colheitas, o pior daquilo que elas viam e levavam para Deus como oferta. E as ovelhas que eles levavam eram ovelhas mancas, ovelhas defeituosas. E se você já leu o livro de Levítico, você vai ver que a ovelha precisava ser uma ovelha impecável para ser levada para o sacrifício. E eles achavam que poderiam oferecer no altar do Senhor uma oferta qualquer. Uma oferta manca, uma oferta coxa, uma oferta cega. Irmãos, isso fala tanto ao nosso coração e aos nossos dias hoje, porque a gente continua ainda hoje achando que pode viver um relacionamento aberto com Deus. Adoramos a Deus, mas adoramos o dinheiro, adoramos o sexo, adoramos o poder, adoramos o nosso trabalho, os nossos títulos, os nossos filhos, a nossa casa, os nossos bens. A gente acha que pode ter uma relação aberta com Deus, mas não apenas isso. Quando a gente vem ao templo, quando a gente vem adorar, quando a gente vem cultuar, a gente entrega para Deus o pior do nosso tempo. O tempo do domingo não é mais o tempo consagrado, separado ao Senhor, não é mais as minhas primícias, mas eu dou para Deus no domingo as minhas sobras. E quando eu subo à casa do Senhor para cantar, eu dou o pior da minha voz, o pior do meu fôlego, eu dou o pior da minha disposição, porque eu entrego para Deus as sobras. Uma adoração manca, uma adoração cega, uma adoração coxa. Isso é denunciado no capítulo 2 de Malaquias. E Malaquias denuncia não apenas o povo, mas denuncia também os sacerdotes que estavam coniventes com isso. Eles recebiam essas ofertas e ao invés de rejeitarem, eles recebiam e ofereciam a Deus, achando que estava tudo bem. Deus aceita de qualquer jeito. O tempo que Malaquias viveu era um tempo marcado pela indiferença, e você pode olhar para os nossos tempos hoje, como tantas pessoas tratam a casa de Deus, o templo de Deus, com indiferença. Indiferença é o contrário de reverência. Você se lembra de um tempo em que os nossos pais falavam: vá ao banheiro, vá beber água antes de entrar no templo, porque eu não quero ver você caminhando no meio do culto, perdendo. Meus pais falavam isso comigo quando eu era criança. Eu fui ensinado assim. Mas a gente acha que a gente pode perder 5 minutos. Eu tenho certeza que quando você vai ao cinema, se você estiver muito apertado, você vai segurar ao máximo o seu xixi para não perder 1 minuto que seja do seu filme favorito. Quando é final da novela, final de Copa do Mundo, do Campeonato Brasileiro, você não sai da frente da TV, você não desgruda, porque cada momento é importante, mas a gente se contenta, quando a gente vem à igreja, de entregar para Deus as sobras, de perder aquilo que existe aqui. Irmãos, no meio desse cenário tão desolador, desse cenário de descaso, de indiferença do povo, é que Malaquias escreve. E eu creio que a gente tem lições muito importantes para aprender nesses tempos de descaso que a gente vive hoje, não é verdade? E Deus, através do profeta, traz a sua mensagem. Afinal, Malaquias é o mensageiro de Deus. E Deus fala para o seu povo algumas coisas que Ele quer fazer. Deus fala para o seu povo algumas coisas que Ele precisa falar. E a primeira coisa que Deus faz é Deus lembra o seu povo do seu caráter. Deus nos lembra hoje do seu caráter. Vamos ler juntos o versículo 6? Vamos lá? Porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Primeira coisa que eu queria destacar com vocês é o que está destacado ali no texto. Porque eu, o Senhor. Se você olhar na sua Bíblia, aí, se você está com a Bíblia de papel ou no celular, você vai ver que Senhor está em letras garrafais. E todas as vezes que Senhor aparece em letras garrafais, esse é o nome da aliança de Deus, Yahvé. Era um nome que eles não pronunciavam. Deus está lembrando os israelitas aqui do compromisso, da aliança, não
do combinado de uma relação aberta. Deus começa lembrando o seu povo que eles precisavam se lembrar do compromisso e do seu caráter. Deus diz: eu sou o Yahvé, aquele Deus que fez a aliança, que entregou esse nome a Moisés. Eu sou o que sou, vocês vão me chamar assim, nenhum outro povo na terra vai ser permitido me chamar desse jeito. E Deus faz tanta questão de lembrar o seu caráter para o povo, que Ele lembra também que Ele fez essa aliança com alguém, que é com Jacó. Ó, filhos de Jacó, vocês se lembram daquele pacto que eu fiz com um antepassado de vocês? Esse pacto continua vigente, a nossa relação não mudou, eu tenho aliança com vocês. O apelo do profeta Malaquias é baseado não na obrigação que o povo tinha para com Deus, mas é baseado no amor de Deus para com o povo. É baseado no caráter de Deus imutável. Eu sou Yahvé, eu sou o que sou. Eu não mudo, em mim não há sombra de variação. Eu não mudo, por isso vocês não são consumidos. Isso lembra o texto que a gente conversava aqui na virada de ano. O texto de Lamentações 3. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Por que nós não somos consumidos? Porque o Senhor tem um caráter imutável. E nós precisamos nos lembrar disso quando nós somos infiéis. Nós não somos destruídos, nós não somos consumidos por causa da nossa infidelidade. Porque o Senhor é fiel, Ele é imutável, Ele é o que é. Mas nós merecíamos ser destruídos sim, porque nós somos desleais, perdão. Nós somos desleais, nós somos aqueles que quebraram e constantemente quebram a aliança com o Senhor. Miqueias faz esse apelo para que nós nos voltemos ao Senhor primeiro, baseado não naquilo que a gente faz, mas baseado em quem Deus é, no caráter de Deus. E a gente precisa se lembrar disso hoje, irmãos. Precisamos ter compromisso com Deus. Mas o nosso compromisso precisa ser motivado não apenas por aquele compromisso que você assumiu quando você fez a sua profissão de fé, de ser fiel na devolução dos seus dízimos e ofertas, de ser fiel no seu testemunho para com essa igreja diante do mundo, de ser fiel na sua presença, na sua participação, no seu trabalho dos ministérios. Não é isso que deve te motivar, mas sim a misericórdia e o caráter de Deus deve te motivar a ser mais leal e mais fiel. E esse amor leal, essa misericórdia que não nos consome, porque nós merecíamos ser consumidos. Mas existe uma segunda coisa que Deus faz. Deus nos chama ao arrependimento e ao compromisso. Deus nos chama ao arrependimento e ao compromisso. Em primeiro lugar, Deus nos chama ao arrependimento, nos lembrando dos nossos pecados e nos trazendo de volta à realidade. Olha o que a parte A do versículo 7 diz. Vamos ler juntos? Desde os dias de vossos pais, vos desviastes dos meus estatutos e não os guardastes. Desde Abraão, desde Isaac, desde Jacó, desde os pais de vocês lá no deserto, tudo que vocês fazem está errado. É o que o Senhor está falando. Vocês se desviaram desde os tempos dos pais de vocês, mas isso não basta. O versículo 8 conta para a gente que o povo começou a roubar o Senhor. E eles não apenas roubavam a Deus, mas eles ainda eram cínicos. E se tem uma das coisas que me tira do cérebro, a gente cínica. O profeta está pregando, dizendo: olha, vocês têm roubado ao Senhor. Roubará o homem a Deus? Todavia vocês me roubam e ainda dizem: no que a gente tem roubado, Senhor? Adão e Eva, né? Quando pecaram, o Senhor passeava pelo jardim, chama os dois sabem que estão nus diante do Senhor, e a resposta de Adão, pelo menos, é uma resposta direta, mas aqui o povo já tinha aprendido o cinismo. No que a gente tem te roubado, Senhor? A gente está numa relação aberta, a gente está roubando no jogo, porque a aliança do Senhor comigo foi uma aliança de casamento, foi uma aliança de relação fechada. Eu sou teu, tu és meu, e eu não divido
a minha adoração com nenhum outro, porque ela é devida somente ao Senhor Deus. Mas aí o Senhor fala, você tem me roubado, você tem roubado no jogo, você tem furado a aliança da relação, e a gente fala, no que a gente tem furado, Senhor? Dá uma de João bobo, né? João sem braço. Deus nos chama ao arrependimento, mas chama a gente para acabar com o nosso cinismo. Será que a gente tem agido de maneira cínica diante de Deus? Será que a gente tem de geração em geração, dia após dia, passa ano, sai ano, entra ano, e a gente tem sido desleal para com Deus, o nosso compromisso para com Ele? E olha que a gente nem chegou na parte do dízimo ainda, né? Ele falou aqui no versículo 8, vocês têm roubado os meus dízimos e ofertas, mas lembrem-se que Malaquias está falando isso no contexto maior de uma deslealdade total a Deus. Todo o livro de Malaquias fala sobre uma deslealdade total. E isso se refletia nos dízimos e nas ofertas. Mas Deus nos chama ao arrependimento, nos lembrando quais são os nossos pecados. Mesmo a gente sendo cínicos, né? Deus responde pacientemente, é nos dízimos e nas ofertas que vocês têm me roubado. Mas Deus nos chama ao arrependimento também, nos lembrando das consequências naturais dos nossos pecados. O versículo 9... O Senhor diz o que acontece como consequência da deslealdade, da falta da fidelidade do povo ao não entregar o seu dízimo e sua oferta ao Senhor. Versículo 9, com maldição vocês são amaldiçoados, porque a mim vocês me roubam, e não é um, não é dois de vocês, é a nação toda tem me roubado. A maldição que vocês estão colhendo, o fracasso nas colheitas de vocês. Leia o capítulo 1, leia o capítulo 2 de Malaquias e vocês vão ver que eles enfrentavam tempos de fome, de miséria na terra, porque o povo de Deus não estava sendo leal ao seu Deus. Não estava sendo leal nos seus dízimos e nas suas ofertas. E vocês estão colhendo maldição como fruto da infidelidade de vocês. Se você viveu nos anos 2000, vai se lembrar que um cantor muito famoso se casou com uma outra cantora muito famosa e que, de repente, eles se divorciaram. E ele fez uma música para ela, dando um outro nome para essa cantora. E no final da música, eu não posso falar uma das palavras aqui, mas ele diz, no final, quem planta malandragem colhe solidão. É mais ou menos a mesma coisa que Malaquias está dizendo aqui para o povo de Deus, que a maldição que aquele povo estava colhendo e estava assim, Deus, por que isso está acontecendo com a gente? Era fruto da infidelidade deles. Quem planta infidelidade, colhe maldição. E não é porque você não tem condições, você não tem salário para dizimar, não é isso que Malaquias está dizendo. Não é a pessoa que não recebe nada e que vive da caridade dos outros, não é isso. Toda a nação tem roubado conscientemente ao Senhor, porque sabe o que deve entregar a Ele e não entrega. Sabe o que deve fazer e conscientemente é infiel. Irmãos, se um marido infiel vem diante da esposa, depois de cometer o ato de infidelidade, a esposa descobre e vira para a esposa e fala, olha, minha esposa, eu não sabia o que eu estava fazendo, me deu um branco na hora, e quando eu acordei, eu estava na cama com aquela outra mulher. A menos que o cara tenha alguns episódios sérios de problemas de saúde, apagões sérios que essa pessoa tenha, nenhuma mulher vai cair nessa conversa, de que, olha, quando eu acordei, eu estava na cama com a outra. O processo de infidelidade é um processo que começa de maneira muito pequena, numa conversinha, numa risadinha ali. Depois começa por troca de mensagens no aplicativo de mensagem. Depois são tempos em que a pessoa precisa se ausentar para falar ao telefone, longe da esposa. E quando a pessoa vê, finalmente está na cama. Ou seja, é um lento processo de infidelidade que leva a pessoa à consumação do ato de infidelidade. Da mesma forma, a gente fala que, Deus, aconteceu de eu ser infiel ao Senhor, mas, na verdade, todo o processo de infidelidade na vida do cristão é fruto de uma longa temporada de desobediência, de pequenas infidelidades no dia a dia. Eu pergunto a você, Deus chama
chama você ao arrependimento, te lembrando das consequências das suas pequenas infidelidades no dia a dia. Será que você tem dado ouvidos ao Senhor, que vira para nós e diz: vocês têm sido amaldiçoados, vocês têm colhido maldição por conta da infidelidade de vocês? E será que a gente tem agido como aquela pessoa que tenta dar desculpas? Ah, Senhor, quando eu vi, eu fui infiel. Quando eu vi, putz, já tinha dado o horário do culto e eu falei: não vou mais. Quando, na verdade, todo o seu domingo deveria girar em torno da atividade de adoração ao Senhor. Irmãos, o pastor Hernandes Dias Lopes, enquanto ele falava sobre as consequências do nosso pecado, ele dizia que o dízimo não é uma invenção da igreja, é um princípio perpétuo estabelecido por Deus. O dízimo não é dar dinheiro à igreja, é um ato de adoração ao Senhor. O dízimo não é opcional, é um mandamento. O dízimo não é oferta, é dívida. O dízimo não é sobra, é primícia. O dízimo não é um peso, é uma bênção. Ou seja, contribuirmos com a obra do Senhor, trabalharmos na obra do Senhor, não deve ser secundário na nossa vida, deve ser prioridade, primícia, dívida, bênção. Mas muitas vezes nós deixamos de participar dessa bênção porque não temos observado para as consequências do nosso pecado. Mas Deus ainda chama o seu povo para o arrependimento e para o compromisso, oferecendo para o seu povo uma oportunidade. Aí está a boa notícia desse texto. Deus nos oferece a oportunidade. Deus nos chama ao arrependimento, nos oferecendo a oportunidade de nos voltarmos para Ele. E aí eu quero ler junto com você a parte B do versículo 7. Próximo slide. Próximo slide. Pode voltar, pode voltar. Eu errei. Não, é isso mesmo, 7b. Vamos ler juntos? Vamos lá? Tornai-vos para mim, e eu me tornarei para vós outros, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis: em que havemos de tornar? Deus nos chama ao arrependimento, nos oferecendo a oportunidade de tornar, voltar para Ele. Arrependimento é mudar completamente de direção. A palavra conversão e a palavra arrependimento, elas podem ter o mesmo significado. Eu já falei sobre isso aqui. Quando você está numa pista e você percebe que você errou o caminho e que você precisa voltar, em algum momento você vai achar um desvio que vai fazer o retorno. E arrepender-se é encontrar esse caminho de retorno, essa válvula de escape que me tira do caminho errado e me coloca de novo no caminho certo. E às vezes a gente pena um pouquinho, tem que andar uns 5 quilômetros, às vezes mais, para achar um bom retorno, para voltar para os trilhos, para o caminho certo. Mas há um retorno, há um jeito de voltar, e o versículo 7 nos lembra disso. Precisamos nos tornar para Deus, porque é nesse caminho certo, porque é nesse caminho correto, que nós vamos nos encontrar com Ele e vamos ver que Ele já está vindo na nossa direção. E você vai se lembrar da parábola que tem no capítulo 19 de Lucas, das parábolas do capítulo 19. Vai se lembrar também da parábola do filho pródigo, que é aquele filho que, quando decide tornar para o pai, me levantarei, irei ter com meu pai, quando ele chega perto da fazenda, da propriedade do pai, ele vê que o pai ao longe sai correndo na sua direção. O convite do profeta Malaquias para nós é nos arrependermos. Hoje existe um convite para mim e para você de voltarmos para Deus, de voltarmos ao primeiro amor. É o que Jesus oferece para a igreja de Éfeso por meio de João, no Apocalipse. Lembra de onde vocês caíram, lembra da maldição que vocês têm desfrutado por não serem fiéis, leais a mim, e voltem-se a mim de todo o coração, voltem ao primeiro amor. E vocês vão perceber nesse caminho que eu, o Senhor, o Pai de vocês, o marido de vocês, estou retornando para vocês. Ah, irmão, se você tem saudades de Deus, se você tem saudades do Senhor Jesus, saudades daquele tempo em que Ele falava ao seu coração,
Olhe na sua vida onde você caiu, volte-se para Ele, torne-se para Ele. Deus nos chama ao arrependimento, nos chamando a um retorno. Tornai-vos para mim, e eu me tornarei a vós outros, diz o Senhor dos Exércitos. Mas o final desse versículo mostra que a gente ainda é recalcitrante, né? Mas, Senhor, no que eu tenho que tornar? E o Senhor não nos rejeita. Ele diz para nós onde a gente tem que tornar. A quarta maneira que a gente tem que tornar ao Senhor, Deus nos chama ao arrependimento, nos exortando, nos convidando ao compromisso. E aí sim a gente chega no versículo 10. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Irmãos, o arrependimento do nosso coração precisa ser expresso por meio de atitudes. O arrependimento que eu vejo no meu coração precisa ser expresso por meio de atitudes. Se antes a marca do pecado e do desvio do povo era a infidelidade deles a Deus, levando ofertas mancas, cegas para o altar, era não sendo fiel na devolução dos dízimos e das ofertas, se antes a marca deles era a falta de compromisso, era o desleixo, a marca de um povo arrependido deve ser o compromisso, o se comprometer de corpo e alma com o Senhor. Deus procura verdadeiros adoradores e não adoração. Antes de Deus requerer o nosso dízimo, o nosso dinheiro, Deus requer de nós o nosso coração, a nossa volta a Ele. Porém, antes de Deus ordenar que a gente traga os nossos dízimos, as consequências do nosso coração transformado, Ele quer que a gente traga a Deus, traga diante dEle a nossa vida mudada, a nossa vida transformada. E junto com o nosso dízimo, ao depositarmos aqui à frente, nós trazemos: Senhor, toma junto o meu coração, que antes era apegado a coisas materiais, que antes era apegado a ídolos que eu ergui para mim mesmo. Junto com esse dinheiro que eu estou ofertando no altar, com esse dinheiro que eu estou dizimando, devolvendo para o Senhor, porque não é meu, é do Senhor. Toma aqui o meu coração, toma aqui os meus ídolos, eu entrego eles ao Senhor, eu trago diante do Senhor os meus tesouros, as coisas que eu tenho entesourado para mim mesmo, seja dinheiro, seja prestígio, seja desejo de ter uma vida boa e feliz, eu entrego no teu altar, Senhor, e se for perseguição, se for sofrimento, a porção que o Senhor tem para mim, eu aceito de bom grado, porque melhor é o sofrimento ao teu lado, do que viver uma vida longe do Senhor e cheia de regalias. Os fariseus no tempo de Jesus, eles eram extremamente zelosos na devolução dos dízimos. Eles devolviam até mesmo os dízimos das hortaliças que eles cultivavam no fundo do quintal. Eles pegavam disso e levavam até o templo para devolver a Deus. Porém, o coração deles estava sujo e Jesus condena eles por isso. A gente vai ver isso daqui a pouco. O princípio bíblico não é que a gente deve entregar a Deus o nosso coração e não o nosso dinheiro. Não é isso que Malaquias está ensinando. O que a palavra de Deus ensina é que o nosso coração precisa vir primeiro. E acompanhado do nosso coração, as nossas atitudes, os nossos comprometimentos. Se eu converto o meu coração, o meu bolso vai ser convertido automaticamente. E se eu olho para mim e o meu bolso não está convertido a Jesus, se eu olho a minha fatura do cartão de crédito e vejo que o meu bolso não está convertido ao Senhor Jesus, isso pode ser um indício, um sinal de que o meu coração não está convertido. E Jesus, quando vem ao mundo, Ele estabelece para nós um novo padrão. É muito comum hoje pessoas perguntarem, questionarem pastores. Eu já fui questionado pelo menos umas 2 vezes ao longo do meu curto ministério pastoral, sobre qual a validade disso que Malaquias escreveu aqui em Malaquias 3,10. Trazei todos os dízimos à casa do Senhor, à casa do tesouro. Isso não é algo que foi estabelecido para o Antigo Testamento e não foi para o Novo? Uma vez eu quase matei o pessoal do meu presbitério de susto, porque uma das vezes que me perguntaram foi no meu exame para a ordenação. Eu já tinha passado pelo exame da licenciatura, era o exame final. E aí, quando eles me perguntaram, o dízimo é bíblico, está na Bíblia, Malaquias 3,10,
mas é uma ordenança para o povo de Deus e para a igreja de Jesus hoje? E eu, um pouco mais jovem que sou hoje, muito corajoso, virei e falei, não. E aí, imediatamente após, eu falei, mas calma, deixa eu explicar. Em Israel existiam 3 tipos de leis. A lei moral de Deus, expressa nos 10 mandamentos. Existe a lei cerimonial, da qual o dízimo faz parte, os sacrifícios do templo faziam parte desse tipo de lei, a lei cerimonial. Em terceiro lugar, existiam as leis civis, as leis que regiam o convívio do povo de Israel. Quando Jesus vem, Jesus reforça os 10 mandamentos no Sermão do Monte, Mateus 5 e 6. Porém, Jesus acaba por abolir as leis cerimoniais, de forma que nós não precisamos mais oferecer cordeiros diante do altar para sermos salvos, porque Jesus é a oferta final pelos nossos pecados. Nós não precisamos mais entregar dízimos, os 10% como um sinal daquilo que a gente precisa fazer para receber a bênção de Deus, como um sinal do pacto, porque o dízimo faz parte da lei cerimonial e ela também foi abolida. E nós não precisamos ter um rei sobre nós e seguir as leis civis de Israel, porque a gente não vive numa monarquia, a gente vive numa democracia representativa no nosso país, de 3 poderes. Mas, embora essas 2 leis tenham sido abolidas e Jesus tenha exaltado a lei moral, Jesus não jogou fora todos os princípios, afinal, ele mesmo se fez sacrifício por nós, ele é o Cordeiro. E como fica o dízimo no meio disso tudo, pastor? O que você respondeu para se safar e ser ordenado? Irmãos, Jesus, quando vem ao mundo, ele estabelece um novo padrão. Se na antiga aliança o padrão era 10%, Jesus eleva o sarrafo. Para quem não sabe, o sarrafo, se você viu no ano passado, acompanhou as Olimpíadas, o sarrafo é aquela fita de medir, na verdade é uma vara, que é colocada para as pessoas que fazem salto em vara. E quando você está treinando, está começando, você vai com o sarrafo bem baixinho, né? E à medida que você vai se profissionalizando no salto em vara, o sarrafo vai aumentando. Jesus, quando veio ao mundo, ele aboliu sim a lei cerimonial, mas Jesus estabeleceu um novo padrão. Esse padrão está lá em Mateus 5,20. Porque vos digo, se a vossa justiça não exceder em muito a justiça dos escribas e dos fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Os fariseus e os escribas davam dízimo do... Pode passar, Flavinho, eu acho que é o próximo texto, né? Olha só o que em Mateus 23, Jesus ensina. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque vocês trazem o quê? Os dízimos da hortelã, do endro, do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Vocês deviam fazer essas coisas, agir com justiça, com misericórdia e com fé, sem omitir aquelas. Vocês deviam dar o dízimo, sem omitir a fé, a justiça e o amor. Ou seja, Jesus deu o dízimo. Só que o dízimo como valor de lei não existe mais para nós. Porém, agora Jesus subiu o sarrafo e pede para a gente um compromisso muito maior. Se a justiça de vocês não for maior dos escribas e dos fariseus que davam os dízimos até da hortinha do fundo de casa, se a justiça de vocês não for muito maior, não exceder, vocês jamais vão entrar no reino dos céus. O dízimo é um bom começo para a gente, irmãos. Está lá na palavra de Deus porque é bom. Foi registrado para o nosso bem. É um bom começo para você exercer a liberalidade, a liberdade dos bens materiais, 10%. Porém, nós temos recebido muito mais do Senhor Jesus. É engraçado que o pastor Timothy Keller conta uma experiência que ele teve no ministério dele, em Nova York, ouviu muito mais vezes gente perguntando para ele sobre o dízimo. Falava, mas no Antigo Testamento isso era falado, mas no Novo Testamento não falam muito sobre dízimo, 10%. Eles falam sobre levantar a oferta, sobre abençoar. E o pastor Timothy Keller falou e explicou isso, que eu acabei de explicar para vocês. E aí o Timothy Keller, ele dizia que ele costumava confrontar as pessoas que vinham perguntando para ele, mas o dízimo não é algo que eu devo fazer hoje. E o Timothy Keller olhava para as pessoas,
Olha, não é mesmo. Se você hoje não tem recebido uma graça muito maior do que aquele povo do Antigo Testamento recebia. Se a salvação em Jesus Cristo não é maior do que a salvação que eles tinham por meio do sacrifício de cordeiro, com certeza você está desobrigado de fazer isso. De maneira irônica, o pastor Timothy Keller falava isso. Irmãos, nós fomos alvos de uma graça tão maior. Nós fomos alvos de um amor tão maior. Deus deu o seu único filho por nós. E temos desfrutado do Jesus. Porque a gente não pode começar com o mínimo, os 10%. Timothy Keller diz, Jesus não deu 10% de sua vida, do seu sangue, para nos salvar de tudo? Dar o dízimo é um padrão mínimo para os fiéis cristãos. Nós, certamente, não quereríamos estar em uma posição em que damos menos de nossa renda que aqueles que tiveram muito menor compreensão do que Deus fez para salvá-los. O povo de Israel tinha um mínimo de compreensão, nós temos uma compreensão muito maior. E hoje a gente pode ter uma liberdade muito maior para lidar com os nossos bens. E eu não estou dizendo para você o que você deve fazer com o seu dinheiro. Mas eu estou dizendo para você que você pode ser muito mais livre. A gente viu na semana passada que a pessoa que tem o coração mudado pelo Senhor não pergunta, pastor, quanto eu tenho que dar então? A pergunta certa a se fazer não é quanto eu tenho que dar. As pessoas que foram libertas, em que entenderam a obra da graça, pastor, quanto eu posso dar a mais? O que eu posso fazer a mais pelo Senhor? Conta-se que nos rincões do nosso país, um senhor muito bruto, muito bravo, que vivia brigando com o pessoal na rua, se converteu ao Evangelho. E ele se converteu ao Evangelho, mas ele continuou um pouquinho bruto com as pessoas. E ele tinha uma companheira leal que ele carregava para todo canto, que era a espingarda dele. E ele carregava, ele ia no supermercado da cidade, no armazém, e estava com a espingarda ali do lado. Ele ia fazer as visitas para os irmãos da igreja com a espingarda do lado. Chegava na igreja, tirava o chapéu, deixava na porta, entrava e colocava do lado do banco dele a espingarda. E os irmãos da igreja começaram a se incomodar, afinal tem um homem com espingarda gigantesca que no templo colocou no banco esse negócio e os irmãos não queriam nem sentar perto daquele homem. E aí, sobra para quem conversar com o irmão? Pastor. Os irmãos falaram, pastor, esse negócio não está dando certo, está espantando as pessoas. E aí, quando o pastor foi conversar com aquele irmão, ele falou, pastor, eu era uma pessoa de muita briga antes de me converter ao Evangelho, mas eu posso dizer uma coisa para o senhor. Pode ser que tenha alguém querendo me matar por aí, por isso que eu ando armado, mas eu digo uma coisa com muita tranquilidade para o senhor, pastor. Eu converti a Jesus, mas a minha espingarda não. Essa história ilustra a atitude de muita gente hoje em dia que chega para Deus e fala, Senhor Jesus, meu coração converteu ao Senhor, mas meu bolso não. Meu coração e o meu tempo, a minha 1h30 que eu passo no culto durante a semana, converteu ao Senhor, mas meu bolso não converteu não. Irmãos, o Deus de aliança chama seu povo amado, porém, muitas vezes rebelde, para uma volta que toca não apenas o nosso coração, mas que toca também no nosso bolso. A volta que o Senhor Jesus requer de nós é uma volta espiritual, sim, mas é também uma volta que abrange o nosso aspecto financeiro, a forma como eu lido com o meu tempo, a forma como eu lido com os meus relacionamentos, como eu gasto a minha força e a minha energia no meu dia a dia. Quem tem o coração convertido ao Senhor precisa ter um bolso também convertido. Afinal de contas, o nosso bolso pode refletir aquilo que está no nosso coração. Mas além de chamar o povo para um arrependimento e para o compromisso, por fim, Deus faz promessas para o seu povo. Versículo 10 diz, trazei todos os dízimos à casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa. E aí a segunda parte do versículo 10, o Senhor Deus manda com que o seu povo faça prova dele. Fazei prova de mim nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênção sem medida. A primeira coisa que Deus nos promete é prosperidade. E eu sei que esse é um tema muito difícil da gente falar numa igreja que
prega contra a teologia da prosperidade, que diz que todo bem que nós podemos desfrutar, nós vamos desfrutar nessa vida aqui, e essa é uma teologia errada, mas existe algum bem do Senhor reservado para aqueles que são fiéis aqui. Todo bem de Deus não vai ser desfrutado aqui, mas existe algum bem da parte de Deus para aqueles que são fiéis. O versículo 10 promete que o Senhor abriria as janelas do céu sobre nós. Abriria as janelas do céu e derramaria bênçãos sobre nós. O que Deus promete para nós ao dizer que abriria as janelas dos céus são bênçãos materiais, mas também bênçãos espirituais decorrentes da fidelidade. Se a infidelidade semeada vai gerar uma colheita de maldição, aqueles que semeiam fidelidade vão colher alegria, abundância, prosperidade material, mas também e sobretudo abundância e prosperidade espiritual. E a palavra está cheia de advertências para a gente sobre essas bênçãos do Senhor que viriam sobre aqueles que aprendem a ser generosos. O apóstolo Paulo, em 2 Coríntios 9, de 6 a 11, diz: aquele que semeia pouco vai ceifar pouco, mas também o que semeia com fartura vai colher com abundância. E aí, na sequência, Paulo já diz: cada um contribua segundo estiver proposto no coração, não com tristeza, não com dor, mas com alegria, porque Deus ama quem dá com alegria. E aí ele segue dizendo que Deus pode fazer abundar toda a graça, para que a gente, tendo ampla suficiência nos nossos bolsos, nos nossos celeiros, prosperidade na nossa vida, a gente possa ser generoso com outros. Provérbios 11, 24 e 25. Aquele que dá liberalmente será acrescentado mais e mais, mas aquele que retém além do que é justo, ser-lhe-á em pura perda. A alma generosa prosperará e quem dá a beber será descedentado. É promessa de que as janelas do céu vão ser abertas, vamos ser descedentados, vamos receber bênçãos da parte do Senhor, amém? Existe prosperidade sim para nós. Mas o Senhor promete uma segunda coisa: livrar esse povo das tragédias, livrá-los do devorador. É o que o versículo 11 diz: por vossa causa repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra, a vossa vide no campo não seja estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Irmãos, o devorador é tudo aquilo que vai minando o esforço do seu trabalho. É tudo aquilo que acaba com o seu salário que você nem percebe. O devorador é aquilo que faz com que você tenha a impressão de que todo o dinheiro que você recebe parece estar sendo colocado num saco furado. E essa expressão é a expressão que Ageu usa no capítulo 1, versículo 6. Se os escribas e fariseus eles observavam meticulosamente a lei dos dízimos, eles não conseguiam desfrutar da abundância e da fartura espiritual na vida deles, porque existia no coração deles uma certa mesquinhez. Eles mataram o próprio Senhor Jesus e o devorador estava no coração deles. Quando a gente decide reter o que não é nosso, mas é de Deus, o devorador passa a rondar a nossa vida financeira e acaba levando embora aquilo que nós acabamos retendo. Mas aqui eu quero deixar para você um alerta, para você ter muito cuidado, porque a gente pode olhar para a pessoa que é fiel a Deus e que de repente perdeu tudo ou entrou em problemas financeiros. A gente fala: está vendo? Não foi fiel, olha aí o que essa pessoa está colhendo. Afinal, quem planta infidelidade colhe maldição. Esses dias de final de ano, eu estava conversando com uma família de agricultores numa outra cidade, e eles compartilhavam que na cidade deles choveu gelo nessa temporada de final de ano. E eles me contavam que eles sempre tentam ser fiéis, leais a Deus, no compromisso deles. E eles contavam que a chuva de granizo caiu sobre a plantação dos vizinhos, mas não atingiu a plantação deles. E eles falavam: graças a Deus, pastor, graças a Deus que não caiu. Aí, imediatamente, a pessoa consertou. Mas, por outro lado, a gente fica com dó do vizinho, né? E aí eu fiquei observando o coração de olhar para o outro, e para o sofrimento do outro, para a perda do outro, e ter a misericórdia de não julgar e não dizer: olha, o outro perdeu, está vendo? Porque não é crente, pastor. Deus mandou a chuva de granizo cair sobre a colheita dele.
Às vezes a gente pode correr o risco de ser insensível com as pessoas ao dizer, ó, tá vendo o que você está fazendo? É maldição de Deus. Você está colhendo maldição de Deus. Jesus resolve isso quando ele conta para os seus discípulos. Na verdade, Jesus lembra do jornal daquela época. Ele conta o caso de uma torre que havia caído e matado muitas pessoas que estavam debaixo daquela torre. E os discípulos perguntam para Jesus, todo mundo ali era ímpio, Senhor Jesus? E Jesus diz, olha, a resposta que Jesus dá é, o sol nasce sobre justos e injustos. A chuva cai para bons e para maus. O princípio que Jesus ensina por meio dessa história, desse fato que aconteceu no tempo dele, é que, às vezes, coisas ruins vão acontecer para a gente que é fiel. A gente tem na Bíblia um livro inteiro contando essa história, que é a história de Jó. Às vezes, coisas boas vão acontecer para a gente infiel e você vai ver o ímpio prosperando no seu caminho. E o livro de Salmos está cheio desses exemplos. Esses são casos à parte, são anomalias que acontecem. Afinal, o sol nasce sobre bons e maus e a chuva cai sobre justos e injustos. Porém, a regra geral é que existe um bem que só os bons, só os fiéis conhecem, que é o bem de agradecer a Deus pela chuva de granizo que não caiu sobre a sua terra. É o bem de deitar a cabeça no travesseiro e saber que a prosperidade que você colheu foi colhida por meio de trabalho duro e fidelidade ao Senhor, e não por meio de extorsão, como foi o caso de Zaqueu, e como é o caso de muita gente que hoje prospera no seu mau caminho. Existe um bem que só os bons conhecem, mas, por outro lado, existe o mal que só os maus conhecem. Eu tenho certeza que aquele pessoal que aparece envolvido em escândalo de corrupção por aí, pode até mentir diante das câmeras, diante dos juízes, mas ao deitarem a sua cabeça no travesseiro, sabem que a consciência deles os acusa. Existe um mal que só os maus conhecem. Embora o princípio de que o Senhor vai repreender o devorador seja um princípio real, a gente tem que ter muito cuidado para não julgar e não colocar todo mundo no mesmo saco. O grande princípio, e essa promessa do versículo 11, de que o Senhor repreenderia o devorador, é que o Senhor dos exércitos, o Deus que guerreia por nós, Ele vai à nossa frente para acabar com aquele inimigo que quer nos destruir, que quer comer toda a nossa poupança. No nome de Jesus, irmão, se você tem trabalhado uma vida inteira com muito sacrifício, saiba que Deus vai dar para você a graça de desfrutar do fruto do seu trabalho com tranquilidade, se você viver uma vida de fidelidade a Ele. E embora tempos de dificuldade venham sobre você, você vai desfrutar de um bem que só os bons conhecem, que é a graça do Senhor, mesmo em meio a tempos de dificuldade. O devorador não será mandado. E embora a gente veja muita gente tentando formas místicas de mandar o devorador embora, né? Falando palavras de ordem para o devorador sair daqui, o primeiro passo para a gente se ver livre do devorador é meter a mão no bolso. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro para que haja mantimento. Façam prova disso. Eu vou abrir as janelas do céu e vou repreender o devorador. Primeiro passo não é dizer palavras de ordem e ir no pastor para o pastor orar e quebrar a maldição da sua cabeça, não. O primeiro passo é quebrar a maldição metendo a mão no bolso. Por fim, a promessa que o Senhor faz para nós é que vamos viver uma vida feliz e vamos ser levantados como um testemunho para as nações. Uma vida feliz que reflete a glória de Deus. Vamos ler o versículo 12 todos juntos? Vamos lá? Todas as nações vos chamarão felizes, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos exércitos. A prosperidade que Deus dá para você não é para você mesmo. A prosperidade que Deus dá para você é para que as nações vejam, para que as pessoas ao redor da sua vida vejam essa paz que você tem, essa tranquilidade que você tem. E ao verem isso, elas vão falar, eles são felizes, eles são bem-aventurados. E nós seremos uma terra deleitosa, todos vão querer participar e ser fiéis como nós somos, e comer do mesmo aprisco que nós comemos, todos vão querer desfrutar da mesma paz no coração que nós temos.
Terceira promessa que o Senhor deixa para nós é a promessa de que vamos viver uma vida feliz que reflete a glória de Deus. Quando a gente chega no capítulo 3 de Malaquias, que é esse capítulo que a gente leu e que acabou de ser pregado, a gente vê no finalzinho do capítulo, os versículos seguintes que a gente não leu, a promessa de que seria enviado um preparador de caminho e que viria alguém no futuro. E esse alguém revelaria de maneira tão gloriosa esse Senhor dos Exércitos para o povo, que esse povo sairia com alegria e traria diante desse rei que viria depois do preparador de caminho, as suas ofertas liberais diante do Senhor. É interessante que também Malaquias, no capítulo 4, promete que viria alguém que seria conhecido como o Sol da Justiça, e esse Sol da Justiça traria cura em suas asas. E se você virar 2 páginas na sua Bíblia, você vai ver que o Antigo Testamento acaba. O livro de Malaquias é a intersecção entre o Antigo e o Novo Testamento. Tudo isso, todas essas promessas que a gente acabou de ver aqui, ficaram em silêncio durante 40 anos. Jesus veio ao mundo, Jesus veio pregar, ensinar a santidade para o seu povo, Jesus veio libertar o seu povo do cativeiro, Jesus veio restaurar o compromisso com o seu povo. E o livro de Malaquias se coloca para nós hoje da mesma forma como foi colocado para os hebreus, naquele tempo de silêncio. A gente está vivendo um outro tempo entre a primeira vinda de Jesus e a segunda volta de Jesus. E as palavras de Malaquias ecoam para nós de que precisamos voltar a ter compromisso com o Senhor. E que existem bênçãos reservadas a nós se nós olharmos para o nosso compromisso com Deus. Infelizmente, o povo de Israel não estava preparado para receber Jesus quando ele veio na sua primeira vinda, porque eles não atentaram, eles não prestaram atenção para as promessas de Malaquias. Será que eu e você temos atentado o suficiente? Quando o Senhor Jesus voltar na sua segunda vinda, nós estaremos preparados por meio não apenas do que Malaquias deixou registrado, mas por meio daquilo que o próprio Jesus nos revelou enquanto esteve encarnado? Que fique para nós essa lição de que precisamos nos comprometer mais. E o compromisso que Deus quer de nós é um compromisso inteiro. Passa sim pelo nosso bolso, passa sim por sermos fiéis na devolução dos nossos dízimos, passa sim por termos um coração generoso e ofertarmos ao Senhor, mas, sobretudo, assumirmos diante de Deus um compromisso de lealdade, um compromisso de aliança, e não de um relacionamento aberto com Ele. Que no nome de Jesus você decida hoje ser fiel a Deus, a começar pelos seus dízimos e suas ofertas. Mas que essa mudança alcance todas as áreas da sua vida. A sua fidelidade na presença dos trabalhos da igreja, a sua fidelidade no serviço aos seus irmãos, a sua fidelidade no seu trabalho, no seu casamento. Que no nome de Jesus, essas palavras que ecoam até nós hoje, mudem a sua vida, mudem o seu coração e te levem a um nível mais profundo de intimidade e de compromisso.